Durante praticamente 10 anos, quem prescreveu a dieta dos meus atletas fui eu mesmo. Até que eu esperei o nutricionista Rodolfo Pérez se formar e eu passei a responsabilidade para ele. Hoje eu tenho outros nutricionistas com os quais eu posso trabalhar. Mas durante esses 10 anos, eu mesmo é que fazia a dieta, baseado nos meus estudos e numa experiência longa comigo mesmo e acompanhando a dieta de diversos atletas. Nunca fiz dieta de pessoas que não fossem atletas ou que tivessem algum tipo de problema, como obesidade, como diabetes e coisa desse tipo. Mas vejam, numa época em que não existia a nutrição esportiva, tá? Então quem tinha que fazer era eu mesmo. Pois bem, ao fazer a dieta desses atletas, muitas vezes eu prescrevia uma, duas, três, quatro refeições livres, que na época se chamava o chamado dia do lixo, né? Mesmo naquela época, eu já tinha uma grande dificuldade em convencer alguns dos atletas que eles poderiam comer algo fora da sua dieta. Lá naquela época, nós tínhamos o conhecimento de que para quebrar essa homeostase, para quebrar essa parte estanque de consumo e absorção de calorias, nós quebrávamos a dieta principalmente para acelerar o metabolismo depois dessas refeições livres com mais calorias e constituída de caloria de qualquer fonte, poderia ser até um bolo de chocolate, um churrasco, seja lá o que fosse, e a frequência com que eu prescrevia essas dietas, essas refeições livres, variava muito. Uma ou duas refeições por semana, 3, 4 refeições ao longo aí, ou com intervalo de 10 dias e outras variáveis dependendo daquilo que eu observava de evolução ou estagnamento do atleta. Agora, toda vez que o atleta obedecia, ele voltava para o dia seguinte, depois de ter quebrado a dieta, com mais volume, mais definição e mais disposto para treinar. Pelo menos esta foi a minha experiência, tá? Bem, mas o que acontece? Já naquela época, eu tinha uma dificuldade grande em convencer o atleta a quebrar essa dieta. Hoje em dia, provavelmente em função do terrorismo nutricional que se faz e da opinião de pessoas que mal compreendem a fisiologia humana, as pessoas parece-me que estão com mais dificuldade ainda de eventualmente sair da dieta, quebrar a dieta alimentar, mesmo quando recomendado ou prescrito por algum especialista, por algum nutricionista da área. Muito bem. Ao que eu atribuo isso? Eu atribuo a dificuldade que as pessoas possuem em desfrutar da liberdade quando esta é dada para elas. Olha, como é difícil isso. Você dá liberdade para o indivíduo, ele não sabe como desfrutar. E às vezes desfruta da forma bem errada. Eu acredito que o principal fator seja um fator educacional. As pessoas gostam muito ou são treinadas a obedecer regras. Regra para isso, regra para aquilo, doutrinação nutricional e uma série de outros comportamentos que compelem a pessoa a seguir a trilha como se fossem vaquinhas de presépio. Tá? Agora, isso é em função da deficiência e da falta do desenvolvimento do raciocínio analítico, do raciocínio crítico, a falta da possibilidade das pessoas, que eu considero algo essencial para uma pessoa madura, desfrutar da autonomia. Autonomia para tudo, meus amigos.
Agora, como é que você abastece essa autonomia? Desenvolvendo o aspecto crítico e vertendo-se para a educação. Então, a educação, ela é fundamental. Então, você tem que se informar a respeito, no caso da dieta, das questões fisiológicas, do aceleramento ou da aceleração do metabolismo, a conversão dos hormônios da tireoide, do inativo T4 para o ativo T3, do que aquilo depende, e uma série de outras questões fisiológicas que estão inclusive lá no tal do ciclo de Krebs. Ou seja, o conhecimento, ele liberta as pessoas. Ele te liberta. Te liberta, agora não adianta você saber, você mesmo conhecendo a fisiologia, às vezes fica com receio de testar algo novo. Por quê? Um dos motivos é o tal do espiral do silêncio. É uma variável psicológica. A pessoa não deseja sair daquele espiral, porque está todo mundo em volta dela, dentro de um grupo, por exemplo, os frequentadores da academia, daquele grupo da internet onde todos competem e todos possuem aquele exato comportamento. Então ninguém ousa em quebrar o comportamento porque se sentiria desconfortável por não estar mais presente naquele grupo aonde as atitudes são repetidas de maneira frequente e incessante. Isso acontece muito. A pessoa chega no dia de uma competição de bodybuilding, faz a sua dieta de depressão, não consegue fazer a reposição de carboidratos, não consegue fazer o tal do carb up, sobe, chamado flat, murcho. No dia seguinte, a pessoa aparece de frente do espelho, olha, porra, eu tô melhor. Se eu tivesse subido assim, eu teria ganho o campeonato. Por quê? Porque ela quebrou 1, 2, 3 refeições. Ou seja, se ela tivesse um raciocínio analítico e tivesse um pouco de coragem e assumido algumas responsabilidades, o que a pessoa também prefere terceirizar, não é? Por falta de raciocínio analítico e crítico, ela na próxima preparação, ela deveria incluir aquelas refeições que ela fez antes de subir no palco. Mas o que acontece? Chega na outra competição, ela promove o mesmo erro. E depois o mesmo erro de novo. Por quê? Por falta de estrutura educacional, mas também de maturidade emocional, abastecida pelo conhecimento, pelo raciocínio crítico e a capacidade de ter iniciativa. Como que nós podemos fazer para minimizar esses problemas? O caminho é um só. É o desenvolvimento da autoconsciência. O que eu chamo de autoconsciência? É a consciência da consciência. É o desenvolvimento, o abastecimento através das boas informações. Esta é a única forma de nós solucionarmos este e vários outros problemas que permeiam outros companheiros, outros seres humanos ao redor de todo o planeta. Raciocínio analítico, desenvolvimento da autonomia associado à iniciativa. Como? Abastecendo com conhecimento, ok? Espero ter ajudado os senhores. E faça o seguinte, não deixe de ler o livro Mantenha o Foco, vou deixar a imagem aqui para vocês, Treinamento Autoconsciente. Tá? Agora envie esse vídeo para aquelas pessoas que vocês acham que precisam de assistir isso para terem um desempenho melhor no palco e na vida como um todo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.